a gente vai fazer um desenho, vou ensinar vocês a fazerem passo a passo um desenho de um personagem dentro desse estilo de quadrinhos. Então agora vamos para a atividade, né, fazendo esse personagem no estilo mangá, né, como eu disse. Geralmente, né, em quadrinhos a gente usa 8 vezes o tamanho da cabeça. Então a primeira coisa quando a gente pega o papel é dividir ele em 8 partes iguais. Traçamos uma linha e depois dividimos a folha, né, em 8 partes. Então, né, para a gente não se perder, vamos numerar aqui do 1 ao 8, né, as 8 divisões, e cada divisão dessa corresponde a uma parte do corpo, né? Então a gente vai começar com a divisão número 1, que corresponde à cabeça. Começamos a fazer o personagem, né, a partir da cabeça. Então a gente faz no formato oval, na primeira divisão, divide ele no meio, na horizontal e na vertical. Assim que a gente dividiu na vertical e na horizontal, a gente começa fazendo o desenho pelo olho. Então a gente divide em 3 partes, 1, 2, 3, porque a gente tem assim, entre os olhos, a largura de um terceiro olho. Depois que a gente fez a divisão, a gente faz o desenho propriamente dito. Esse formato de peixinho do olho e a bolinha, e do outro jeito, da mesma forma, o mais parecido possível com o primeiro. A gente faz o brilho, o reflexo, que é uma coisa bem característica desse estilo mangá que a gente está desenhando aqui, e as pupilas. Depois disso, a sobrancelha, um pouco mais larga do que o olho. E daí assim, a gente desenha os olhos no meio da cabeça. Então, na metade da cabeça, a gente vai fazer o nariz. E depois a gente divide mais uma vez, na metade da metade, a gente marca onde termina a boca e um pouquinho acima a gente desenha a boca. Depois que a gente fez esse desenho do rosto, a gente coloca aqui as orelhas, o pescoço, desenha mesmo o formato do rosto, que a gente vai fazer uma curva aqui, ó, para delimitar o maxilar. E por último o cabelo, né, a gente está desenhando um jogadorzinho de futebol no estilo do Neymar. Sempre quando a gente faz o cabelo, a gente aumenta o topo da cabeça com o cabelo. Ó, vocês viram que eu aumentei bastante aqui o topo da cabeça, senão parece que está faltando coisa ali. Aí está pronta a cabeça. Assim que a gente termina a cabeça, né, a gente prolonga essa linha que está no meio da cabeça até o espaço número 4 e a gente começa fazendo o ombro. O ombro, quando a gente faz um personagem masculino, a gente usa 2 vezes a altura da cabeça. Uma para um lado e a outra para o outro lado. Isso porque é um personagem masculino. Se fosse uma mulher, seriam 2 vezes a largura da cabeça. E lá no espaço número 4, a gente vai traçar o quadril. Vamos fazer uma espécie de um triângulo de ponta cabeça. Assim a gente já começa a visualizar aqui o corpo. Daqui do canto desse triângulo do tórax, a gente puxa o braço, né? Aqui do lado do quadril a gente faz o desenho da mão e do outro lado do mesmo jeito. No metade do 3 a gente vai fazer 2 bolinhas que serão o cotovelo. Desenha a perna, né? Vamos fazer uma linha saindo de cada uma das laterais do triângulo do quadril e lá no espaço número 8 a gente faz um retângulo, né, simbolizando o pé. Esse pé, ele tem que ter aproximadamente o tamanho da cabeça. Então agora a gente vai desenhar o corpo mesmo. Primeiro a gente faz aqui 2 triângulos, certo? Desenha aqui a largura do braço, o quadril, né, a linha da costela, que é uma linha que passa aqui ó, bem no lado do triângulo, no lado do quadril. Passa uma linha em cada lado da linha da estrutura, né? A gente faz essa curvinha assim um pouco mais saliente aqui,
Agora a gente já pode fazer o desenho, né? A gente vai meio que arredondar toda essa estrutura que a gente desenhou. Então, o personagem está praticamente pronto e agora vamos finalizar com as mãos. As mãos a gente vai contornar praticamente essa estrutura que a gente fez dos 3 triângulos, né? Nesse triângulo menor a gente desenha o dedão, lembrando que tem 1, 2 divisões. E aqui nesse triângulo um pouco mais comprido a gente vai fazer 1, 2, 3 divisões e vai desenhar os outros dedos que na verdade estão um na frente do outro. Do outro lado a mesma coisa. E está pronto o personagem. Vamos fazer aqui uma página. Uma coisa importante, na hora que a gente vai fazer a história em quadrinho, é que normalmente a gente utiliza a página, que geralmente está na vertical, né? Muito difícil uma história em quadrinho na horizontal, até existe, mas geralmente elas são na vertical. Na hora que a gente vai construir a página, né? Uma coisa importante é que normalmente para a composição da página ficar bacana, a gente divide em 3 partes, certo? Na vertical. Folha geralmente posicionada na posição vertical, né? E a gente divide nessas 3 partes. E uma coisa também importante é que assim, na hora que a gente faz o desenho, é bacana que em cada quadrinho desses, o desenho esteja num enquadramento diferente, certo? Então a página não fica bonita, não fica harmônica e tal. Então, por exemplo, assim, nesse primeiro quadrinho aqui, a gente aparece assim um ângulo um pouco mais aproximado. Então assim, depois que a gente terminou a página, né, como eu falei, a partir de ter dividido em 3 partes assim, uma coisa importante é quanto ao enquadramento. Uma página ficar bacana de quadrinho, é importante que em cada quadrinho, né, a gente use um enquadramento diferente. Por exemplo, num quadrinho ele está de corpo inteiro, no outro quadrinho a gente vê só o rosto dele. Se eu tivesse desenhado em todos os quadrinhos ele de corpo inteiro, a página não teria ficado tão legal. E uma coisa também bacana, é legal quando você faz a página você preencher, né? Preencher alguns blocos desse desenho para que a página fique com mais contraste. É isso, e essa foi a nossa aula de hoje. Olá, gente, tudo bem? A ideia desse vídeo hoje é falar um pouco sobre composição. Composição, na verdade, é a forma com que você organiza os desenhos na folha, né? Porque tem muita gente que não dá muita importância para isso, mas isso é importantíssimo. Isso, na verdade, vai definir se o desenho vai ficar mais bonito, ou mais feio, mais harmônico, e para que isso aconteça, na verdade, existem vários procedimentos. O mais importante deles, na verdade, sempre quando você vai começar um desenho, você tem que fazer uma espécie de um estudo, um esboço de como vai ser o desenho. Então vamos lá fazer um esboço. Deixa eu puxar aqui. Eu pensei para esse vídeo a gente usar como tema um conto do Edgar Allan Poe, que é um conto que chama A Máscara da Morte Rubra, que é um conto que eu acho que tem tudo a ver com hoje em dia, porque com o momento que a gente está vivendo, porque é um conto que fala sobre quarentena, sobre a peste, né? E eu acho que tem tudo a ver. Então é um conto bem legal, bem fácil de achar, né? O Edgar Allan Poe, não sei se vocês sabem, é um dos precursores das histórias de terror e tal, um escritor norte-americano. E o conto é bem facinho de achar na internet, né? É só colocar a Máscara da Morte Rubra no Google, né? E pesquisar, que lá você encontra, inclusive narrado no YouTube, assim, né? Mas vamos lá. Vamos começar a fazer esse estudo de como que vai ficar o desenho, né? Então, esse estudo, a primeira coisa, a gente vai definir qual que é o formato, certo? A gente tem, eu coloquei aqui, uma folha sulfite, certo? Que a folha sulfite, na verdade, ela tem um formato retangular. Mas, o teu desenho não precisa ser necessariamente retangular, né? O desenho, ele casa muito com qual que é o fim do desenho, para que você quer, se é para postar no Instagram muitas vezes fica melhor quadradinho, ou às vezes você quer fazer uma arte, uma xícara, então ele tem que ser bem mais retangular, um retangular alongado. Então vai muito do para que você quer essa imagem, certo?
Mas como eu falei, então a gente começa montando a composição com um esboço de como ela vai ser. Então vamos falar sobre os tipos de composição, né? Os formatos que a gente tem de composição. A mais comum, né, é a composição centralizada, né? A composição centralizada, na verdade, é uma composição que é simples, certo? Até muitos acham ela meio rígida, assim. Só que a composição centralizada, ela é mais difícil de você errar, certo? É o quê? É aquela que você coloca o personagem no meio da folha, certo? Se você traçar uma linha, mesma coisa, tem para um lado, tem para o outro. Então, é uma composição que não tem muito o que errar. A segunda forma da composição, a segunda forma que se pode montar uma composição, é a partir de formas geométricas. Isso foi muito usado na história da arte, certo? Se você pegar lá no Renascimento, o Renascimento é aquele período da história da arte em que mais se desenvolveu a forma técnica de se desenhar, né? A gente tem muitos artistas que usavam, como por exemplo o Leonardo da Vinci. Se a gente for pegar lá a Mona Lisa, né? A Mona Lisa, ela tem esse formato triangular dentro da sua composição. Então você faz o triângulo e a partir do formato do triângulo você coloca, além da Mona Lisa, por exemplo, a Pietà. A Pietà também ela está numa composição que a gente pode considerar triangular. Mas a terceira forma, que na verdade é a forma que eu acho que é a mais eficiente, é a forma da regra dos terços, certo? Que essa é a forma que é mais usada, né? E que é a forma que, assim, ao mesmo tempo que ela é um pouco mais complicada, né? Não é como, por exemplo, a forma centralizada, que é simples, né? Ela é um pouco mais difícil de você pensar, de você sintonizar ali todos os elementos, mas ao mesmo tempo o resultado é melhor, né? Então vamos lá. Então a regra dos terços, basicamente, você pega a tua folha, que ela pode estar tanto na vertical quanto na horizontal, e você divide em 3 partes. Na vertical e 3 partes na horizontal. Certo? Mais ou menos assim, né? Então, ele fica essa malha. Como eu falei, você pode fazer também na horizontal, mesma coisa. Aqui e aqui. Isso aí. Então, assim, essa forma de composição, você começa a projetar todos os elementos e normalmente você coloca os objetos de interesse, certo? No cruzamento desses pontos, né? Uma coisa muito importante em relação à composição, que na verdade é a coisa mais importante de todas, é uma coisa chamada ponto focal. O que é ponto focal? Ponto focal é aquela primeira coisa que você olha quando você vê na imagem, certo? Quanto mais definido fica esse ponto focal na imagem, mais harmônica, mais bonita ela vai ser, certo? É o contrário, por exemplo, de um estampado. Sabe um estampado? Um estampado, né? Quando você olha para aquilo e você não sabe para onde você olha, certo? Tudo tem o mesmo peso. Então não é uma composição muito legal, é um estampado. Uma composição bacana, você olha num ponto e depois você percorre o olhar no resto dessa imagem, né? Mas vamos lá. Então, o meu foco de interesse, que como eu falei, eu vou fazer aqui o personagem, né? Da máscara rubra lá, né? O personagem que está com a máscara rubra, no caso. Eu vou colocar nesse ponto áureo aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui a máscara, né? Mais ou menos assim. Como eu falei, aqui é só um estudo, né? Só um esboço. Então, vamos colocar aqui o personagem. Ele está lá segurando a máscara. Pá. E eu pensei, assim, porque segundo a história, ele entrou no castelo, né? E as pessoas se chocaram com ele. Então, a gente vai fazer atrás dele uma porta por onde ele entrou. Eu pensei em jogar uma perspectiva super exageradona, assim, né? Então, jogar uma mega perspectiva. Pá.
Aqui ele está descendo uma escadaria. Certo? Aqui a linha dentro. Vamos jogar aqui a nossa linha, nosso ponto de fuga. O ponto de fuga vai estar nele, certo? E aqui a gente joga umas janelas, né? Casadas aqui com a janela, a porta, tal, uns janelões e tal. Tem uma coisa assim, a gente, ó. Então é mais ou menos essa aqui a ideia. E daí tem uma outra coisa importante em relação a uma composição, que é o peso, certo? Peso, na verdade, é a forma com que você vai distribuir o claro e o escuro. Eu pensei, por exemplo, assim, que essa figura, ela está chegando e ela está chegando e ela está assustando várias pessoas, né? Que o conto se passa num castelo em que está tendo uma festa, certo? Que as pessoas estão confinadas, em quarentena, por causa da peste, e a figura chega, a figura é a peste personificada, e as pessoas ficam meio apavoradas quando elas chegam. Então, eu pensei em colocar as pessoas todas aqui embaixo, meio que num primeiro plano. O peso, eu pensei em fazer essas pessoas como peso, né? Então, eu vou pôr essa série de pessoas aqui, meio que apavoradas, meio olhando para trás, assim, né? Como se... Né? Na história, tem um príncipe, eu pensei em colocar aqui o príncipe, né? E daí aqui mais algumas pessoinhas, né? Só que todas essas pessoas, eu pensei em deixar elas todas escuras. Por quê? Porque daí eu faço o equilíbrio de claro e escuro, jogando todo esse peso aqui para baixo, né? Que isso normalmente, quando você joga o peso embaixo, ela fica mais harmônica. Existe assim, você tem que fazer uma distribuição aqui, né? Entre claros e escuros. A gente continua salientando a regra dos terços, né? Ou por quê? Porque um dos 2 terços tem as figuras escuras, que estão todas para baixo, jogando todo o peso para baixo, né? E aqui a gente tem a figura. Então eu aproveitei aqui, fiz uma segunda opção, certo? Isso é bem bacana. Você sempre fazer assim, não só um primeiro esboço, mas um segundo esboço, né? E daí acabou que eu fiz aqui, meio que só para visualizar, mas eu ainda achei que o primeiro esboço ficou melhor. Por quê? Porque a figura central, que é o ponto de interesse, que é o ponto focal, ela é uma figura verticalizada, então ela combinou mais aqui dentro desse formato, casada na regra dos terços, em que ele está mais verticalizado. A gente vai fazer o desenho, daí o desenho a gente não é como esboço, a gente vai fazer assim com mais calma, mais capricho. A própria divisão dos terços a gente vai fazer com a régua, né? Ele tem, por exemplo, 30 de altura, a gente vai dividir 10, 10 e 10 centímetros para ele ficar bem, bem certinho. E daí a gente começa a fazer o desenho. O personagem, né, que é o personagem que está com a máscara da Morte Rubra, ele está com a máscara, ele é o ponto focal, ele é o centro de interesse ali da imagem, né? E eu quero uma figura bem alongada, assim, né? Bem bacana, assim. E a folha tem 30 centímetros, então uma figura humana, certo? Ele é uma figura humana, ele tem... em média, no mínimo, 8 vezes o tamanho da cabeça, certo? Mas a ideia é que ele fique maior que isso e ele ainda está em cima de uma escada, né? Pelo esboço que a gente fez, que eu pensei aqui. Então ele vai ter que ficar bem pequenininho. Aqui, ó, por exemplo, esse elemento do relógio, aproveitando, também a gente vai fazer um círculo, aqui onde vai ser o relógio, só que é um círculo que vai ser um oval, porque está em perspectiva, certo? Quando você faz um círculo que é um oval, né, é mais ou menos assim, ó. Esse lado aqui ele é menor e esse lado aqui é maior.
Na verdade, a gente está fazendo uma atividade de composição, só que acaba que a gente treina tudo, né? Isso que é uma coisa legal. A gente já está aqui com quase o esboço pronto. Porque assim, a gente está fazendo a composição, mas a aula de composição, na verdade, para fazer o desenho, a gente envolve anatomia, envolve perspectiva, cenário, né? Então tem várias outras coisas que a gente faz, né? Algumas propriedades na hora de montar um desenho que a gente está treinando aqui na hora de fazer esse desenho. Então vamos continuar. Como vocês podem ver, eu já terminei o desenho e já finalizei. Eu usei uma caneta brush, certo? Uma caneta Nankin Brush. Brush é uma caneta que tem uma ponta que imita o pincel, que deixa o traço mais fluido, assim, né? Não fica aquele traço contínuo, né? Agora vamos ver as cores, né? A cor é um elemento bem importante na composição. E a gente pode trabalhar de 3 formas diferentes com as cores. A gente pode trabalhar esse desenho monocromático, ou seja, a gente escolhe uma cor, né? Aqui no caso vai ser a vermelha, e trabalha só com vários tons dessa cor. Ou a gente trabalha de forma análoga, ou seja, a gente escolhe uma cor e trabalha só com as cores que no círculo cromático estão ao lado dessa cor. Ou a gente trabalha com as cores complementares. As cores complementares, na verdade, é uma forma assim, um pouco mais difícil de trabalhar, porque trabalha com contraste, mas o resultado acaba ficando bem interessante, assim, né? O que são as cores complementares? Na verdade, as cores complementares são as cores invertidas, né? Por exemplo, o azul ciano, o amarelo e o magenta, que são as cores primárias. As cores complementares deles, tipo do azul é o laranja, do magenta é o verde e do amarelo é o roxo, certo? Então, por exemplo, se a gente for trabalhar essa figura aqui em vermelho, né? Então a gente vai trabalhar, se for com cores complementares, o ao redor com azul, o que vai dar muito contraste, né? Ou seja, lembra que eu falei lá, quando eu falei de composição, do ponto focal. Por exemplo, assim, a gente for pintar a figura principal de vermelho, então ele vai se tornar ainda mais ponto focal se todo o entorno for azul, certo? Mas às vezes esse contraste pode acabar sendo demais. A gente escolhe uma cor, que vai ser a cor principal desse desenho. No caso, por exemplo, o vermelho. O vermelho é uma cor que é importante aqui dentro desse desenho. Então a gente trabalha com o vermelho e trabalha aqui com o rosa, com o laranja, ou com... né? Então a gente trabalha com as cores análogas. Para trabalhar as cores, né, eu vou usar 2 materiais. Um vai ser a canetinha, caneta hidrográfica, e a outra é spray, certo? Então, a gente vai trabalhar com spray. O spray, no caso, é meio que uma assinatura minha. Eu, normalmente, nos meus desenhos, eu sempre trabalho com uma técnica chamada stencil, né? Mas vamos começar aqui com as cores. Com as cores assim, porque o spray é até interessante. Primeiro você fazer a base, certo? Pintar tudo que tem para pintar por baixo. E, por último, você jogar o spray. Aqui no caso, tipo, pensei em trabalhar com as cores análogas, né, que eu expliquei para vocês. Então, como eu expliquei para vocês, né, eu coloquei aqui o stencil, né, o stencil é esse desenho que eu fiz uma reprodução, né, e cortei com estilete, e agora eu vou passar algumas cores no desenho aqui. Então eu vou usar o spray vermelho, né? Peguei uma folha aqui para segurar um pouco. Então é isso, ficou pronto aqui nosso desenho, né? Eu joguei então um sprayzinho aqui, ficou meio caótico, meio apocalíptico aqui embaixo, mas a intenção era essa, né? Jogar o peso aqui embaixo, porque o foco, o ponto focal é aqui a figura da máscara da peste rubra, que é o tema do nosso desenho, né? E foi isso. Então, até o próximo desenho.
Olá, aqui é o Fulvio Pacheco, quadrinista, e a aula de desenho hoje vai ter como tema perspectiva. Perspectiva, que é essa técnica, né, que tem 600 anos, surgiu lá no Renascimento, e de lá para cá surgiram as mais variadas formas de se fazer, mas vamos começar com os elementos básicos, né, para a gente fazer uma perspectiva, que são o quê? Linha do horizonte e ponto de fuga. Linha do horizonte é uma linha imaginária, né, que fica na altura do nosso olhar, na hora que a gente vai representar o nosso desenho. E nessa linha do horizonte tem o ponto de fuga, que é um ponto para onde vão converger todos os pontos que correspondem a todas as linhas horizontais dos elementos, né, no desenho. Então deixa eu dar alguns exemplos aqui. Aqui eu fiz alguns desenhos, certo? Baseado em alguns cenários de alguns grandes quadrinhos e tal. Então, conforme esses desenhos, vocês podem ver que a nossa perspectiva ela pode estar em ângulos bem diferentes, certo? Então, por exemplo, nesse aqui, né, que é um desenho baseado num quadrinho do Will Eisner, né, que chama Nova York, a linha do horizonte está bem centralizada, certo? Ou seja, metade dos elementos, né, horizontais estão convergendo de cima para baixo e metade de baixo para cima, certo? Aqui o ponto de fuga ele está bem longe, inclusive ele está fora do desenho, ou seja, isso faz com que o ângulo não seja tão agudo. Ele é um ângulo agudo eu digo inclinado, certo? Mas ele não é tanto como, por exemplo, esse aqui, em que o ponto de fuga está aqui dentro do desenho. Esse aqui, certo? Cenário baseado num quadrinho do Sandman, do Neil Gaiman. A linha do horizonte está lá embaixo. Isso quer dizer que o quê? Que é um desenho de um ângulo bem visto de baixo para cima. Aqui embaixo, deixa eu baixar aqui um pouco a câmera, a gente tem um desenho, certo? Em que o ponto de fuga, a linha do horizonte, ela é o inverso dessa aqui, baseado no desenho do Will Eisner, né? Esse aqui foi baseado num cenário do Moebius. Moebius é um quadrinista que dentro da história do quadrinho é famoso por criar vários cenários bem futuristas. Na verdade foi influência para muitos filmes, inclusive futuristas, assim que a gente vê hoje em dia, né? Mas voltando aqui a linha do horizonte, ela está na verdade no final do papel. Ou seja, aqui é uma visão aérea, certo? É uma visão que a gente chama de visão aérea. Aqui, novamente, ao contrário aqui do Moebius, uma cena dos Vingadores, em que a linha do horizonte, ao contrário daqui, está lá embaixo, encostada no chão, certo? Então aqui é uma linha do esgoto, assim, é uma linha do horizonte vista bem de baixo para cima, né? Também, o ponto de fuga está dentro do desenho, né? Então é um ângulo bem onde todos os prédios estão bem inclinados. Esse aqui, gente, é um outro exemplo. Esse exemplo aqui é interessante, porque nesse aqui o ponto de fuga está no meio do desenho, certo? Então aqui, todas as linhas da inclinação de todos os prédios, elas vão converger por todos os ângulos, por todos os lados para o centro, certo? Ó. E isso aqui é uma coisa interessante, ó. Como eu já expliquei aqui, tudo que for para cima da linha do horizonte, certo? Inclina de cima para baixo, e tudo que for para baixo da linha do horizonte converge de baixo para cima. Então aqui a gente tem mais dois desenhos, um baseado no quadrinho do Walking Dead, outro baseado no quadrinho do Milo Manara, né? A biografia do Caravaggio, em que ambos a linha do horizonte está lá embaixo, ou seja, temos ângulos de baixo para cima. Então vamos arrumar a câmera e vamos para um desenho onde eu quero explicar para vocês a diferença dos tipos de perspectiva. Então aqui a gente fez então um quadrado, né, equilátero, certo? E vamos fazer a partir dele uma perspectiva que a gente chama de cavaleira. Cavaleira por quê? Cavaleira porque aqui nesse desenho
o elemento, que pode ser assim, um objeto, ou um prédio, ou uma casa, ele está completamente frontal, né? E com a base paralela à linha do horizonte. Quando a gente faz esse desenho, a gente, da perspectiva cavaleira, projeta a linha do ângulo, certo? Em direção ao ponto de fuga, né? Se esse ângulo aqui tem 45 graus, certo? Vamos para mais uma outra forma de fazer perspectiva, que é uma perspectiva que a gente chama de isométrica. Isométrica, a gente faz a perspectiva a partir desse vértice, onde cada ângulo desses tem 120 graus. 120, 120. Então, diferente do outro elemento aqui da cavaleira, em que há uma visão frontal, que a gente só faz essa projeção da lateral, no isométrico é como se fosse uma projeção de um elemento, que eu falei que pode ser uma caixa, um objeto, um prédio, com essa visão de cima, em que cria-se um vértice, né? Aqui, a gente faz lá em cima a linha do horizonte, coloca 2 pontos de fuga, então aqui a gente tem o desenho feito dentro da perspectiva cavaleira, desenho feito dentro da perspectiva isométrica. E a gente vai agora fazer um desenho dentro de uma perspectiva que a gente chama de cônica, certo? A perspectiva cônica, na verdade, é aquela perspectiva mais próxima do que a gente vê. Na verdade, dentro dessa perspectiva, a gente fica com os elementos um pouco mais distorcidos. Por quê? Porque para dar a noção maior de profundidade. Então, assim, eu estou até aqui no quarto da minha filha, certo? Por quê? Porque aqui a gente tem uma varanda bacana. Deixa eu virar aqui. Lá, nossa varanda. Certo? Até vou propor para vocês também, certo? Acharem um lugar bacana aí na casa de vocês e fazer o desenho desse lugar bacana que vocês têm aí, né? Bacana que eu digo no sentido de ter uma projeção tridimensional para que fique legal o desenho. Então a gente começa determinando onde que é o ponto de fuga e onde que é a linha do horizonte. Então vamos colocar aqui o ponto de fuga, né? Aqui a gente tem um elemento que é aquela grade que ela fica no fundo, que essa grade, no caso, ela é paralela à linha do horizonte, né? Ou seja, então você não faz ela convergendo para o ponto de fuga, né? Os elementos que você faz convergendo para o ponto de fuga são os elementos horizontais, né? Então, gente, né, como eu expliquei para vocês, aqui está o nosso desenho, feito dentro da perspectiva cônica, onde todas as linhas horizontais do elemento convergem para o ponto de fuga, que está na linha do horizonte, certo? Essa perspectiva que, como eu expliquei para vocês, é a perspectiva mais próxima do nosso olhar, assim, né? E é isso, certo? Então, uma aula básica aí de perspectiva para vocês. Agora eu vou aproveitar e ver o finalzinho do pôr do sol ali do meu
Olá, tudo jóia? Aqui é o Fulvio Pacheco, quadrinista, coordenador da Gibiteca de Curitiba, e o tema da aula de hoje é figura humana em movimento, né? Antes a gente vai retomar a figura humana estática, que a gente teve em outra aula, porque a gente precisa desse esquema para poder fazer ela em movimento. Terminei de esquematizar, né, a figura, como eu falei, eu já fiz isso no outro vídeo, se vocês quiserem dar uma conferida. Mas só explicando aqui, eu estou desenhando a Loira Fantasma, que é a minha personagem, né, de quadrinhos. E, como qualquer figura humana, ela tem 8 vezes o tamanho da cabeça. Como é uma figura feminina, no ombro tem 2 vezes a largura da cabeça, né, no ombro, e o ombro do mesmo tamanho do quadril, certo? Na figura de lado, né, a gente tem também as 8 vezes, só que eu gosto de fazer esse esquema, que é um quadrado, certo? Você faz um quadrado bem equilátero, né, largura por altura, divide ele no meio, daí você faz um semicírculo, fecha aqui, faz o maxilar, o nariz, né, puxa a partir da metade da cabeça a linha do eixo do corpo. Essa linha do eixo, ela é sempre importante fazer, certo? Não só aqui na figura estática, mas nos outros casos, assim, por causa do equilíbrio da figura. Então aqui está um model sheet mais completo, né? Model sheet é esse esquema em que você faz o seu personagem de frente, de lado, na diagonal, que são as 3 posições básicas, que a partir dessas 3 posições você pode fazer seu personagem, certo? Mas você tem que saber ter essas 3 posições, é como se fosse uma tabela. Quando você vai fazer um personagem, às vezes é muito fácil você desenhar assim, numa posição ele está com uma cara, na outra posição está com outra, né? Então por isso é legal ter esse model sheet. A partir disso, você vai fazer ele em movimento. Assim, é muito complicado fazer um personagem em movimento sem referências, né? Então é legal você existem alguns bonecos articulados, como esse, né? Bonecos articulados que você compra e você põe ele nas posições, certo? E a partir dessas posições, você desenha, né? Mas o boneco articulado, ele é bem bacana, bem legal. Esse aqui é um boneco articulado com anatomia e tal, né? Tem aqui também a versão masculina, né? Só que o boneco articulado, ele não substitui um modelo vivo, né? Para quem desenha, né, figura humana, é muito legal fazer sessão de modelo vivo, né? Até a Gibiteca promove sessões de modelo vivo às sextas-feiras à noite. E agora, no período de quarentena, a gente está fazendo modelo vivo virtual, certo? Então, qualquer informação, dá uma fuçada lá na página do Facebook da Gibiteca, né? Ou dá uma procurada, modelo vivo virtual e tal, na internet. Mas voltando aqui, é bem bacana você treinar, né? É legal, assim, o modelo vivo ele tem a questão da nudez. No caso virtual não está acontecendo com nudez, mas o modelo vivo presencial ele acontece com nudez, que é uma coisa que faz parte, né? É muito difícil alguém querer desenhar pessoas, desenhar anatomia, né, com a pessoa vestida. Isso é muito complicado para você estudar os músculos, os movimentos, as articulações. Então, o ideal, né, eu sei que a gente tem muito moralismo e tal, dentro, né, envolvendo a nudez e tal, mas é bacana se você quiser aprender mesmo a desenhar uma figura humana com todos os detalhes e, como eu falei, é legal você desenhar a partir do modelo vivo, né? Mas a gente tem, assim, para quem não tem acesso, assim, para quem gosta de fazer tudo pela internet, a gente tem algumas opções na internet. Mas é muito legal, muito importante, né, para você fazer um modelo vivo, você treinar, como eu falei, a partir do referencial humano. Esqueminha do X, você vai fazer
a figura humana, certo? Só vou fazer um esboço aqui, né? As 8 vezes o tamanho da cabeça. Cabeça, ombro, 1, 2, 3, 4, quadril. Né? Então, aqui, ó, princípio básico, né? Cabeça, tronco, que eu fiz uma figura masculina, e da cabeça até o tronco, o mesmo tamanho da perna, certo? Tamanho da perna. Então, aqui está o nosso esqueletinho, né? Quando a gente faz assim essa figura humana, é uma figura humana de frente, certo? E daí a gente faz assim um quadrado em volta, né? E a gente liga as pontas. E mais ou menos no meio, né, como eu falei para vocês, vai ficar um X aqui. Certo? Daí, quando você pega e transporta isso aqui para fazer a figura ou vista de baixo para cima ou de cima para baixo, você faz mais ou menos assim. Se for a figura de cima para baixo, né, você desenha como se estivesse em perspectiva, certo? Como eu expliquei para vocês, figura humana a gente não fala em perspectiva, a gente fala escorço. Escorço é o nome da palavra que é usada para designar uma perspectiva de uma figura humana, né? E daí o meio esse meio do X, ele vai ficar ou mais para baixo ou mais para cima. Então, por exemplo, aqui, certo? Tá, o X mais para baixo, né? Então, aqui corresponde ao final do quadril dele, né? Mais ou menos aqui. Então, a perna vai ficar pequenininha e o tronco né, vai ficar grande. Então você encaixa aqui, né, mais ou menos assim, né? Então aqui, ó, a cabeça, o nariz, a boca vão estar todos mais próximos de você e a perna vai ficar mais para baixo, certo? Então, como eu falei, o X ele fica nesse sentido assim, tá? E a gente também faz o contrário disso, né? Que seria a parte de cima menor e a parte de baixo aumenta. Nesse caso, o X, né? O cantinho, o miolinho do X vai ficar lá em cima, aqui. Então, aqui e aqui, né? Então, a cabeça, o tronco, o quadril vão ficar todos pequenininhos lá em cima, né? A mão aqui, certo? E as pernas vão ficar enormes, né? Por quê? Porque é uma visão de baixo para cima, certo? Deu para entender aqui? Ó, a gente vê o queixo também visto de baixo para cima. Então esse é o esquema do desenho a partir dessa esquematização de X, certo? É um esquema meio básico, assim, né? Da gente fazer uma esquematização meio básica, da gente fazer a perspectiva, o escorço, tanto de cima para baixo como de baixo para cima, certo? Então agora que você viu como que faz o model sheet e como que faz um escorço, vamos deixar o personagem em movimento, né? Como eu comentei com vocês, aquela personagem, né, que eu fiz aqui no começo, que eu fiz o model sheet, é a Loira Fantasma de Curitiba, que é uma personagem que eu desenho desde 2007, né? E como vocês podem ver aqui nessas páginas, ela sempre está em movimento, né? Por quê? Porque o personagem sempre tem que estar em movimento, não só nos quadrinhos, mas em ilustrações, assim, né? Você não desenha ele estático, como a gente fez no model sheet. Mas, para fazer em movimento, você não pode se perder nas proporções, né? Então, vamos fazer um esqueminha aqui. Então, por exemplo, assim, a gente vai desenhar aqui a cabeça, certo? A gente vai fazer
como se fosse o esquema da cabeça na diagonal, né? Cabeça na diagonal é quando ela está em escorço, certo? Então, o centro da cabeça vai ser aqui, ó, né? A gente vai fazer o ombro, né? O ombro, ele como no esquema de frente, que ele tem a largura da cabeça, ele também vai ter. Mas, como eu falei para vocês, como ele está em escorço, ele vai ter da metade para frente a largura da cabeça, certo? E da metade para trás, menos. Esse menos não tem assim quanto, né? Esse menos, ele pode ser muito variável, né? Porque, por exemplo, você pode fazer um personagem que está em 3/4, como aquele, que está quase de frente, ou um personagem que está quase de lado. Depende muito da forma que você vai desenhar. Então, não dá para a gente estipular. A parte aqui, ó, a parte maior, geralmente é a largura da cabeça. Agora, a parte menor, você não tem muito... Você tem que ver conforme for a proporção do personagem, né? Então, a gente vai fazer primeiro o esqueminha de palitinho, certo? A gente também vai desenhar aqui a personagem com a mão na boca, né? Também, mesma coisa. Essa personagem, ela, se a gente for ver lá no primeiro desenho, né? Vamos colocar aqui o esqueminha. Como vocês podem ver, a cabeça tem mais ou menos o tamanho de o antebraço tem o tamanho da cabeça, certo? Então a gente vê aqui o tamanho da cabeça, coloca aqui da cabeça até o cotovelo e depois volta. E a partir disso, você vai fazer o esqueminha. Como eu falei, por enquanto a gente está fazendo só o esqueleto, né? E os dedos, né? Aqui, ó, como eu falei para vocês, a gente tem o ombro e o quadril é do mesmo tamanho do ombro, sempre lembrando que um lado é maior, outro lado é menor, né? Perna. E é isso, né? Então a gente aqui tá com o esqueletinho, né? O esqueletinho do personagem. Então aqui o personagem já não está mais estático, né? Está em movimento, como eu falei, está naquele ângulo dos 3/4, né? Ombro, mesma largura da cabeça, outro lado menor. A gente faz ele todo em movimento, né? Importantíssimo, primeiro a gente fazer aquele esqueletinho que eu fiz, e depois só a gente colocar os detalhes, como eu estou fazendo aqui agora, certo? E quanto mais você brincar, mais jogar assim, por exemplo, fazer o ombro inclinado, o quadril inclinado, mais legal vai ficar o desenho, mais dinâmico vai ficar o desenho. Então, aqui está o personagem, né? Como eu expliquei para vocês, bem dinâmico, né? Para ele ficar bem dinâmico é importante sempre inclinar todas as articulações, por exemplo, fazer o quadril inclinado, o ombro inclinado, né? Cuidar para não se perder nas proporções, né? Agora vamos fazer outra coisa importante também na hora de fazer figuras em movimento, que são interações. Como eu expliquei, personagem de interação é bem importante, né? Também, sempre nas páginas dos quadrinhos os personagens estão interagindo entre eles, aí tem cena de luta, cena de romance, né? Então eles sempre estão interagindo. Eu vou desenhar agora 2 outros personagens, né? Aqui está a Loira Fantasma. Vou desenhar o Lobo da Estrada, né? Que é um gibi que eu fiz lá em 2007, que esses tempos eu redesenhei esse personagem na revista Calafrio. O Índio Vampiro Curituba, né? Esses 3 personagens são os personagens que eu acabo usando mais, são 3 personagens de terror. A Loira Fantasma, né? Que eu já fiz inúmeras revistas com ela, né? Aqui tem algumas. O Lobo da Estrada, como eu expliquei, tem aquela revista que eu fiz em 2007, mas eu fiz a Calafrio, e o Vampiro, né, Curituba, que recentemente eu fiz para a revista Calafrio, né? Aqui vocês podem ver uma imagem dele, mas vamos fazer eles interagindo aqui agora. A gente começa fazendo o esqueleto, certo? Vamos fazer aqui deitado o Lobo da Estrada, e aqui
é como se eles estivessem batalhando, os dois, né? O Curitiba, né? O Curitiba a gente vai fazer aquele esquema do quadradinho, vocês lembram que eu ensinei para vocês? Você faz um semicírculo, né? Faz o quadrado, o semicírculo e coloca o nariz, o maxilar, né? Aqui eu vou fazer um ombro em diagonal. Certo? É sempre legal você sempre começar o desenho do personagem a partir desse boneco de palitinho aqui, né? Então vamos lá, deixa eu dar uma agilizadinha aqui. Então assim, né? Aqui, ó, eu fiz o rosto de lado, né? Dentro, você lembra do Model Sheet? Por isso que é importante o Model Sheet, certo? Porque ele funciona como uma tabela. Então, eu peguei o rosto de lado, no caso do Model Sheet do meu personagem índio, né? Daí, desenhei aqui o pescoço, fiz o ombro tá curvado assim, ó. Ele não é um ombro reto, certo? É um ombro curvado, né? Como eu falei, quanto mais você mexe, mais curva, mais legal, mais dinâmico fica o desenho. É um ombro que está na diagonal, ou seja, essa metade tem o mesmo tamanho da altura da cabeça. Quando a gente faz os personagens masculinos, né? A gente faz a altura da cabeça 2 vezes no ombro. Como é um personagem que está em perspectiva, como que chama mesmo? Escorço, né? Então, a metade é do tamanho da cabeça e a outra metade menor, como no da Loira Fantasma que eu fiz antes, né? Daí o braço, que eu desenhei aqui, ele está esganando o pescoço aqui do lobo da estrada, que está aqui desesperado, né? Então é isso, o desenho está pronto, né? Eu usei para finalizar uma caneta Nankin Brush, né? Como eu já expliquei para vocês, eu usei uma dessa no desenho que eu fiz da composição, né? A caneta Nankin Brush é a caneta que tem uma ponta que imita um pouco o traço do pincel, né? Que deixa o desenho um pouco mais dinâmico, porque o traço não fica contínuo, fica um traço que fica maior e menor, e isso deixa a arte final um pouco mais legal. Tá pronto o desenho, né? Eu fiz aqui os personagens interagindo, como eu expliquei para vocês, os personagens não perderam a proporção, né? Se você for medir aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, né? 4 medidas da cabeça até o quadril, que é a proporção, né? 4 até o quadril, depois mais 4 da perna, que sempre a gente tem que seguir essa proporção, e a gente não perdeu essa proporção na hora de montar o desenho, né? Ficou um desenho dinâmico, fluido, de interação, como eu expliquei para vocês, né? É um desenho... como eu falei, o esquema ali, a estrutura principal, o esquema é super rápido, é coisa de 3 a 10 minutos, e quanto mais rápido, parece que o desenho fica mais fluido, mais natural. Mas não é só a técnica, né, gente? A técnica é alguma coisa que a gente pode ensinar e tal, mas muito, né, do que você pode fazer para o teu desenho ficar mais dinâmico, mais legal, ficar assim mais natural, é você treinar, né? Como eu falei, participa de sessões com modelo vivo, pega desenhos da internet, fotos da internet e reproduz, tira fotos de pessoas que você convive, tira fotos de pessoas que você conhece, ou faz elas posar, mas o segredo, né, para você ter um desenho cada vez mais legal, mais dinâmico, mais interessante, é o treino, né? E é isso. E a aula de hoje é essa. Até a próxima. Olá, gente. Aqui quem fala é o Fulvio Pacheco, quadrinista, coordenador da Gibiteca. E hoje eu vou dar uma aula sobre bonecos, né? Bonecos que a gente chama de action figures, né? Como vocês podem ver, eu adoro bonecos. Aqui é a minha coleção de bonecos, né? De action figures. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um. Na verdade, eu vou ensinar a fazer vários tipos de bonecos, além dos action figures, toy art, fantoches. Mas eu vou começar falando para vocês sobre o material, certo? Para fazer esses action figures, a gente vai usar Durepox, certo? Que é uma
uma massa que geralmente você acha em material de construção, que é usado mais para concertos, assim. Eu gosto de uma massa Durapox que ela é branca, certo? Normalmente o Durapox mais conhecido é o cinza, né? Mas eu gosto do branco porque ele já fica meio que com uma base branca, que depois facilita na hora de pintar e tal. A gente também vai usar a massa de biscuit, né? Essa outra massa de modelar, que lembra um pouco argila, assim. Cola Super Bond, lixas, né? Uma lixa mais grossa, uma lixa mais fina. Primer, né? Que é como se fosse uma tinta branca, que é para dar a base antes de pintar. Tintas acrílicas, foscas, né? Estilete, alicate, arame, que a gente usa para fazer a estrutura, o esqueleto do boneco, papel laminado, que a gente vai usar para cobrir essa estrutura do boneco, e é isso. Então, para começar, a gente faz um esboço do que vai ser o boneco numa folha sulfite, né? Eu vou fazer um boneco agora de início do Lobo da Estrada, que é meu personagem de quadrinho, desse quadrinho aqui, que é um lobisomem e tal. Na verdade, eu vou fazer bonecos dos meus personagens, né? Tanto do Lobo da Estrada como da Loira Fantasma e do Índio Vampiro, né? O índio que eu fiz lá para Calafrio. Mas vamos começar então fazendo o Lobo da Estrada. Então vamos lá? Então vamos começar cortando aqui o arame, né? Pegar um pedação de arame. E a gente vai fazer, ó, a estrutura do boneco, né? Eu pensei num boneco mais ou menos do tamanho desse desenho que eu fiz, certo? Mais ou menos essa estrutura. Geralmente esses action figures, esses que eu tenho aqui, que eu faço coleção, eles têm uma média de 16 centímetros, né? Então eu fiz o desenho, e esse desenho ele vai servir como uma base, né? E eu vou fazer, ó, toda a estrutura do esqueleto do boneco, certo? A partir do próprio desenho, ó. Então eu fiz a primeira dobra, certo? Depois eu vou fazer a dobra aqui da perna. Sempre seguindo os mesmos tamanhos do boneco. Segunda dobra aqui do ombro. O braço. Temos mais um pedaço aqui de arame. Aí, e aqui está pronto o nosso boneco. Nossa estrutura, a estrutura em arame do nosso boneco. Como eu falei para vocês, depois de feito isso, a gente vai pegar o papel laminado e a gente vai cobrir esse boneco com papel laminado. Por que a gente faz isso? Primeiro, porque fazendo isso, a gente já começa a colocar um pouco de volume aqui nele, certo? Assim a gente não tem que gastar tanta massa, né? E a outra coisa é que, assim, dependendo do material, ele acaba oxidando dentro da massa. Então, por exemplo, principalmente quando é o biscuit, que é mais a base d'água, assim, né? Ele acaba oxidando. Então, se você cobre ele com papel laminado, isso não acontece, né? Eu já tive alguns bonecos que eu fiz e depois ele começou a aparecer o enferrujado desse arame dentro do boneco. Começou a passar para dentro. Então, a gente vai ter assim o boneco todo coberto com papel laminado. Então, com a estrutura pronta e coberta com papel laminado, eu gosto de, antes de colocar o Durapox, a massa de Durapox, eu gosto de fazer uma camadinha, principalmente nos lugares que tem mais volume, com a massa de biscuit, né? Massa de biscuit,
pijama que eu falei com vocês, né? Que tem uma das massas de biscuit, porque é um material assim que é mais barato e tal. Então, por exemplo, alguns lugares, como por exemplo assim, no peito, eu acho legal fazer uma base de massa de biscuit, certo? E por cima da massa de biscuit eu coloco daí o Durapox. Assim é uma dica que acaba rendendo mais a massa do Durapox, que é um pouco mais cara, né? Então, normalmente eu gosto de fazer assim, de cobrir, principalmente nessas partes que tem mais volume, assim. Ó. Né? A massa de biscuit, ela tem uns macetinhos que assim, a massa de biscuit, como eu expliquei para vocês, é uma massa de, né, basicamente farinha, maisena e cola. É legal você amassar bem ela, né, para você poder manusear. Então, pegamos a massa de biscuit e a gente cobre todo o boneco, né, de forma bem simplificada, com essa massa de biscuit cobrindo todo o papel laminado, né. Desse jeito, ó, acaba rendendo bastante, né, como eu falei para vocês, o Durapox. Por quê? Porque primeiro a gente já fez a primeira camada usando o papel laminado, né. Depois a gente fez uma segunda camada com a massa de biscuit. E só em cima dessas três, daí que a gente vai trabalhar o Durapox, né? Então, desse jeito, assim, o Durapox, a massa de biscuit, ela custa um pouco mais barato que o Durapox, então ela rende, só que como eu expliquei para vocês, a massa de biscuit, você não consegue dar muito detalhe que no Durapox a gente consegue dar, né? Então, a gente usa ela meio que para fazer essa base, e daí por cima dela que a gente vai modelar com o Durapox. Ó. Mas mesmo assim, mesmo ela sendo uma massa, né, meio que só para dar volume, é legal, ao mesmo tempo você vai colocando a massa e já vai colocando assim os formatos, né, o formato aqui da perna, né, por exemplo aqui você já vai colocando dentro do formato a batata da perna e tal, né? Quanto mais você conseguir já deixar resolvido na massa de biscuit, menos massa de Durapox você vai usar, né? Então, ó, vocês viram aqui, eu já cobri aqui o peito, já cobri quase todas as pernas. Agora, ó, como eu expliquei para vocês, ó, é legal a massa de biscuit sempre assim você pegar de pouquinho também, amassar bastante, assim, sabe? Porque assim, quanto mais você amassa e mais você esquenta ela com a mão, mais molinha ela fica e mais fácil de manusear, mais fácil de modelar. Então, ó, depois que você manuseou bastante, amassou bastante, você pega ela, né, que ela já está bem macia, bem molinha, ó. Você cobre o boneco. Aqui a estrutura do boneco, certo? E você vai fazer isso com todo o boneco, certo? Com todas as partes do boneco. Depois só, vou mostrar para vocês, que a gente vai começar a colocar os detalhezinhos, assim, usando já no Durapox. Ó. Então a gente já está aqui no último pedaço do boneco, né? Como vocês viram, ó, já cobri as pernas, os braços, os braços, só estou terminando de fazer aqui a cabeça. Então a gente vai colocando o boneco
E, como eu expliquei para vocês, olhando sempre a referência, você vai começar a fazer, os detalhes. Então, aqui eu estou fazendo a testa dele, o cabelo. Cortar aqui a orelha dele. Ó. Estão vendo aqui que eu tirei ali a orelha pontuda. Cortar aqui a textura do cabelo com estilete. Estão vendo? Eu gosto de cortar assim essa textura do cabelo e depois fazer uns fiozinhos fininhos assim, ó. E colar por cima. Ó. Aí, então tá meio que pronto, né? A parte de biscuit. Agora vamos passar um primer, né? O primer, eu até já passei uma parte dele, né? Só falta essa última parte aqui. Como eu falei, é como se fosse uma base para poder pintar depois de pronto. Agora com o nosso boneco já modelado, né, a gente vai fazer a pintura, né? Então, como eu falei para vocês, a tinta acrílica fosca, vou pegar essa aqui, pêssego, né, tom pele, e a gente vai pintar. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, como eu falei para vocês, eu acho legal colocar, né, as várias cores, vários tons, marrom, bege, branco, e, né, e pintandinho assim, com todas essas cores meio mescladas, para dar uma impressão mais realista, um pouco assim, do cabelo. Então, a gente vai pintar aqui, eu fiz uma texturinha dos pelos. Ó. Eu coloquei vários pedacinhos, assim, bem fininhos, enroladinhos do Durapox, grudadinhos ali, né, em todo, aqui na mão, no braço, né, e agora a gente vai pintar, como eu falei, com essas cores meio misturadas, assim. Então ficou pronto, né? Aqui está o lobo da estrada, pronto, pintado. Eu pintei uma base aqui, eu peguei um pedacinho de madeira, né? Pintei de cinza para ele poder ficar de pé. Aqui está o gibi, né? O gibi ali, a capa, ele estava um pouco diferente. Nos últimos quadrinhos eu fiz ele mais nessa versão mais Wolfman, né? Mais barbudo e tal. Além do Lobo da Estrada, eu também fiz a minha personagem da Loira Fantasma, aqui o gibi, a Loira Fantasma aqui, ó, também fiz dentro dessa mesma técnica, né, com o Durapox, cheio de detalhes, né, ela ficou mais detalhada que o Lobo ainda, né, também eu fiz aqui o Índio Vampiro, que é o meu personagem mais recente,
Tá aqui o índio vampiro, ó. Esse aqui é o desenho do personagem, né? Fiz ele lá para a revista Calafrio. Mesma técnica também. O índio vampiro, o bacana é que eu usei nos grafismos a caneta Posca. Não sei se vocês conhecem a caneta Posca, mas é uma caneta que é uma tinta mais forte, uma tinta acrílica, né? Então eu pintei, em vez de pintar com tinta, eu pintei com a caneta, que facilitou o processo, né? Na verdade, assim, esses bonecos, essa técnica nela não é uma técnica tão fácil, uma técnica complicada, tanto que, assim, eu fiz o vídeo aqui, mas para filmar ele eu levei vários dias, porque primeiro modelava o boneco, esperava a massa secar, no dia seguinte pintava, né, e deixava secar. Então essa filmagem aqui levou alguns dias, não foi tão rápido como vocês estão vendo aqui no vídeo. Mas agora eu vou mostrar outras duas técnicas que são um pouco mais simples. Uma de toy art. Falando em toy art, ó, eu fiz aqui um toy art, né, uma versão meio toy da Loira Fantasma, também usando o Durapox, né? Mas voltando lá, eu fiz mais 2 vídeos há um tempinho atrás, que essa técnica do toy art, que é de costura, corte com napa, e uma outra, né, que também aqui a gente vai ver ao longo do vídeo, de fantoches e marionetes usando papel machê e o biscuit, que também é uma técnica um pouco mais fácil que essa.